Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite deste sábado, e o assunto segue sendo a SAF. O assunto segue sendo a SAF. E eu vou explicar para vocês por quê. Mas antes eu queria pedir para vocês continuarem celebrando comigo os 200 mil inscritos nesse canal. Agradeço do fundo do coração e peço, continuem comigo aqui. Então, se vocês conhecem alguém que ainda não está inscrito nesse canal, fala para os caras, pô, Sormani, tem um canal legal do Santos lá. Então, fala para o cara se inscrever no canal, para ele ativar o sininho de notificações, para ele dar um like sempre que vê um vídeo e hypar, que também é muito importante. Todo esse caminho vocês sabem muito bem que ajuda muito esse canal crescer dentro do algoritmo do YouTube, entendeu? Gente, e por que a SAF continua sendo o assunto, tá? Eu vou explicar para vocês no decorrer desse vídeo. E faz muito sentido isso que algumas pessoas estão falando. Entendo também, tá? Mas rapidinho, gente. Golcase, hein? Grande companheiro desse canal, tá? E fevereiro está acabando e é o mês da promoção, mas ainda faltam algumas horas para acabar. E você, por exemplo, pode comprar esse copo Life, que é maravilhoso. Esse copo é chique, tá? Você vem aqui, ó. É maravilhoso, copo térmico, é lindo demais. Tem várias estampas, você pode escolher e ele custa R$ 129,90. Ou seja, com o meu cupom GOLSORMANI, tá? Porque excede R$ 100, você só pode usar o meu cupom excedendo esse valor, tá? Agora, Sormani queria pagar em 3 vezes. Bom, aí você precisa chegar em 200. O que você faz? Você vai lá no site da Golcase, se distrai e encontra mais outras coisas, até bater R$ 200, você pode pagar tudo em 3 vezes, sem juros, tá bom? Então fica aqui a dica para vocês do Copo Life deste sábado, tá bom, gente? golcase.com.br/o time que você torce. No caso aqui, /Santos, tá bom? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estava lendo manifestações de muitos que assistiram o vídeo de ontem e muitas pessoas estão céticas em relação a essa proposta da SAF. Muitas pessoas estão dizendo que é mais uma cortina de fumaça do Marcelo Teixeira, porque ele precisa aprovar o balanço de 2025 e que o Santos vai exceder esse balanço provavelmente em R$ 200 milhões, ou seja, ele aumentou em mais R$ 200 milhões a dívida do Santos. É engraçado que tem muita gente que está cobrando isso, são às vezes as pessoas que pedem para contratar jogador. Entendeu? Aí estoura o balanço, estoura a verba, aí os caras, pô, que responsabilidade, como é que pode? Estourou agora, aumentou a dívida de 200 milhões, mas vocês pedem o tempo inteiro para contratar jogador. Agora estão querendo de todo jeito arrumar um zagueiro. Insistiram pelo volante, veio o Christian Oliva, beleza, ninguém sabe como joga, ninguém sabe, mas custou $1,5 milhão. $1,5 milhão. Entendeu? Isso vai dar mais ou menos algo em torno de 7 milhões, quase 8 milhões. Vai aumentando, é assim que vai, a galinha vai enchendo o papo. Então, eu acho meio contraditório as pessoas exigirem do Marcelo Teixeira responsabilidade no comando do Santos, quando essas próprias pessoas ficam pedindo o tempo inteiro para contratar jogador. Ao contrário do que eu faço aqui. Não tem jogador, não tem dinheiro, não contrata. Exija-se do treinador uma melhor performance. O time do Santos não é um time para ser campeão. Claro que não é, óbvio que não. Mas quando você está tentando arrumar a casa, você vai passar por um período de vacas magras. Vacas magras, ou seja, você não vai ganhar nada. Mas você está arrumando a casa. Para chegar daqui 5 anos, talvez, ou menos, você vai ter o dinheiro no bolso para sair comprando. Como fazem Palmeiras e Flamengo hoje. Ou o próprio Cruzeiro. Se bem que do Cruzeiro é diferente, que ele tem um aporte financeiro lá. Mas Palmeiras e Flamengo, que não são SAFs, que são equipes... clubes muito bem dirigidos, eles têm condições, que nem o Flamengo, pegar 45 milhões de euros e comprar o Paquetá. Você pega o Palmeiras, o que custou o Vitor Roque, o que custou o Arias, dá o mesmo valor do Paquetá, mas são 45 milhões que o Palmeiras tem. O Santos não tem condições de fazer isso. Não tem. É transfer ban toda hora, é cliente cobrando, fornecedor, etc e tal. Então, quando eu falo não tem dinheiro, vamos exigir um trabalho melhor do treinador, as pessoas me criticam. O Santos não tem elenco. Bom, gente, é o seguinte, então nós precisamos saber o que nós queremos.
Vocês querem que contrate? Beleza. Mas quando chegar o balanço do ano de 2025, não reclamem. E nem peçam a desaprovação, porque vocês foram os primeiros a pedir para contratar jogador. Claro, estoura o orçamento. Óbvio, o Santos não tem dinheiro. O dinheiro que o Santos arrecada é insuficiente para fazer frente aos pedidos, aos clamores de muitos que ficam, quero zagueiro, quero centroavante, quero volante, quero um goleiro, quero um lateral esquerdo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Mas enfim, não são todas as pessoas, não são todos vocês que pensam dessa maneira, mas é muita gente. E muito me estranha também que boa parte da mídia acha isso também. Quando é o torcedor que acha isso, eu entendo, porque o torcedor é muito paixão. Agora, a imprensa, a mídia, tem que ter responsabilidade e explicar para o torcedor. Não tem dinheiro. Nosso trabalho, nesse caso, de um time falido e quebrado como o Santos, é esse. Enquanto não virar SAF, a nossa realidade é essa. Mas enfim, voltando a tudo que eu estava falando desde o começo. Muita gente aqui nesse canal falou para mim, senhor Mano, é mentira, você está caindo com tiro de fumaça, você também está fazendo parte da agenda positiva, o Marcelo Teixeira quer provar o balanço dele, por isso que veio com essa história, para ele não sair do Santos, sofreu o processo de impeachment, porque é ele que está encabeçando esse processo de mudança de SAF. Ah, senhor Mano, você não percebeu ainda, ele quer aprovar a mudança de estatuto, que vai ser benéfica para ele, para a família dele, é por isso que ele veio com essa história de SAF, etc. e tal. Gente, todas essas observações, elas fazem muito sentido. Muito sentido. E a única coisa que eu bato de frente com vocês é essa história de contratar jogador. Só. Mas quando vocês me dizem, tá, que o Marcelo Teixeira está lançando essa notícia de que o Santos vai virar uma SAF para aprovar o balanço, para aprovar a mudança de estatuto, eu não tiro a razão de vocês. Porque essa é a história do Marcelo Teixeira. A credibilidade do Marcelo Teixeira, queira ele ou não, você vai me desculpar, Marcelo, não sei se você vai estar ouvindo isso aqui não, a sua credibilidade é zero. Para boa parte da torcida do Santos. Tanto é que o seu apelido é Pinóquio. Porque ninguém acredita em você. Então, o que o Santos, na minha visão, tem que fazer no momento desse? Não se limitar a essa nota que foi publicada ontem no site do Santos. E que foi distribuída para os jornalistas. É muito pouco. Então, quando você vê lá, SDC Esportes LLC, você vai procurar na internet, não tem nada. Aí você vê lá, Michael Lippmann, você procura na internet, não tem nada. Diego Garcia, você procura na internet, vai aparecer o Sargento Garcia lá do Zorro. Então o Santos tem que vir a público, conceder uma entrevista coletiva e responder às pessoas que têm dúvidas. Por exemplo, por que eu acredito nessa história? Porque a minha fonte não é o Marcelo Teixeira. Porque se fosse o Marcelo Teixeira, eu, assim como vocês, estaria com o pé atrás. Por conta da credibilidade do Marcelo Teixeira, que lamentavelmente nesse momento, para ele, não é boa. Mas a minha fonte, desde o início dessa história, não é o Marcelo Teixeira, não é o Santos Futebol Clube. A minha fonte, que fez com que eu batesse nessa tecla o tempo inteiro, matasse no peito essa notícia e distribuísse ela para vocês, vem de outro lugar. E essa pessoa, e essa minha fonte, é uma pessoa de muita credibilidade para mim. Por isso que eu estou bancando, que essa história toda, ela procede, ela é verídica, e que o Santos tem por trás dessa proposta um grupo muito forte, que é um grupo Santo Domingo, cujo braço esportivo é a São Dominique, que vem com essa sopa de letrinhas aí, SDC Esportes LLC. Esse LLC é limitado, entendeu? É como se fosse assim, SDC Esportes Limitada. Tá? Nos Estados Unidos esse LLC é isso. Mas o que o Santos vai fazer é trocar essas letrinhas por um rosto. Por um rosto. Pegar alguém, ou Michael Lippmann, ou Diego Garcia, colocar na frente dos jornalistas, no salão de mármore do Santos, para uma entrevista coletiva. Para que as pessoas perguntem. E para que ele
Lippmann ou Garcia e o Santos respondam. Para que as pessoas não tenham dúvida mais nenhuma. Repito, eu não tenho dúvida, porque a minha fonte não é o Santos. A minha fonte tem muita credibilidade, entendeu? Eu confio nela. E por isso que eu estou falando, ó, desde o começo, eu estou falando essa história. Entendeu? Então tem muita gente, por exemplo, o Grupo XP, do José Beringer, que fez lá a SAF do Cruzeiro, e hoje aquela SAF foi vendida a preço de banana, está na mão agora do Pedrinho, do supermercado BH, o Beringer que teve por trás a compra do Leandro Damião. Gente, são perguntas que fazem sentido, não perguntas, são dúvidas que as pessoas têm e fazem sentido. Por isso o Santos tem o dever de dar a cara para os jornalistas, para que os jornalistas perguntem e os Santos respondam e essas respostas cheguem até vocês, torcedores do Santos. Eu não tenho dúvida em relação a isso, porque eu torno a dizer para vocês, a minha fonte é muito quente. É muito quente. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Mas aqueles que têm, eu compreendo, porque nem todos têm acesso à minha fonte. Nem todos têm. Nem todos têm. Então, ao não ter, essas pessoas vão procurar informações na internet e não acham nada. E ao não acharem nada, elas falam, opa, mais uma cortina de fumaça. Pô, o Sormani tá caindo no blá 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 do Marcelo Teixeira, o Sormani hoje como é que é? Agenda positiva do Santos. Nada do que eu falei para vocês aqui, nada, zero, vem via Santos Futebol Clube. A minha fonte é outra. Então, eu não tenho dúvidas. Mas, repito, quem tem dúvidas nesse momento, faz muito sentido. Porque uma nota do Santos não dá credibilidade. Infelizmente, a verdade é essa. O Santos hoje é um time que não tem credibilidade na praça para comprar jogador, por exemplo. Ninguém negocia jogador com o Santos, ninguém me diga, mas boa parte não negocia jogador com o Santos se não for à vista. E tem outra parcela que nem sequer quer saber de negócio com o Santos, como o Huachipato. Então o Santos hoje é uma instituição sem credibilidade. E o Marcelo Teixeira, infelizmente para ele, e ele tem que entender isso, Marcelo, você é uma pessoa em quem boa parte, ou talvez a maioria da torcida do Santos, ou a esmagadora maioria, não acredita. Tanto que o seu apelido nas redes sociais é Pinóquio. Por quê? Porque o Pinóquio era um personagem que mentia o tempo inteiro, o nariz crescia, etc e tal. Era conhecido por ser mentiroso. Então a torcida do Santos vê o Santos assim, o Marcelo Teixeira assim. E quem é o Marcelo Teixeira? O presidente do Santos, que é o cara que preside a instituição e que, na minha opinião, tem o dever de vir a público e explicar tudo isso. Que existe a proposta. O que eu apurei? O que eu apurei para vocês? Que o Santos está tentando convencer o Lippmann, o Michael Lippmann, a estar no Brasil para uma entrevista com os jornalistas, óbvio, para explicar melhor essa situação. Mas só que não é cultural nesses caras fazer isso. Por quê? Porque esse negócio pode não dar certo. Se fosse uma proposta vinculante, aí é diferente. Olha, agora veio o cara, fizeram uma proposta, o Santos aceitou, nós estamos pagando tanto, e aí você vem e explica. Eles dizem para o Santos, pelo que eu apurei, por que eu vou dar uma entrevista sobre algo que a gente não sabe se vai dar certo? Porque o que aconteceu agora foi a assinatura do Marcelo Teixeira a uma proposta não vinculante. Não vinculante. Ou seja, onde haverá diligências e investigações de ambas as partes. O Santos investigando a empresa, a SDC Sports LLC, limitada, né, no caso, e essa empresa investigando o Santos. Pode ser que ao final de 30 dias, a empresa fale assim, não, você está maluco, não dá para comprar isso aqui. Pode ser. Pode ser que daqui uma semana os caras cheguem a essa mesma conclusão. Pode ser que precise 120 dias. A gente não sabe. Então esse é o processo de investigações. O Santos mesmo pode chegar à conclusão que essa empresa não é idônea e que ele não vai vender.
O que aconteceu ontem foi a assinatura, torno a dizer para vocês, de aceite a uma proposta não vinculante. Repito, a proposta não vinculante não é a definitiva. É uma proposta onde as partes se comprometem, nesse momento, a não conversar com ninguém mais. Nem a SDC vai conversar com qualquer clube e nem o Santos vai conversar com qualquer outra empresa que, porventura, tenha interesse em comprar a SAF do Santos. É para isso e para poder diligenciar, ou seja, investigar as duas gavetas. O Santos investiga a gaveta do grupo, o grupo investiga a gaveta do Santos. Mas o que precisa ser entendido pelo Santos é o seguinte: se o modus operandi nesse momento é assim, para o Santos, para o torcedor do Santos, tem que ser assado. Porque muitos não acreditam. E eu entendo essa desconfiança, essa descrença do torcedor. Eu entendo. Exatamente pelo passado do Santos e da Belmirolândia. Não é só o Marcelo Teixeira que vocês não acreditam. Vocês não acreditavam no Teixeira, no Rueda, no Rolo, no Pérez. É compreensível, porque olha a situação que o Santos se encontra. Fui eu? Foi você que deixou o Santos assim? Não, foi a Belmirolândia. Então, quando a Belmirolândia vem a público e solta uma nota dizendo que tem um negócio desse, você vai na internet procurar os caras e não existe, você fala assim, é mentira. É mentira. Mas eu torno a dizer para vocês, eu acredito porque minha fonte não é o Santos. Porque se fosse o Santos, eu também ficaria com o pé atrás. Não é o Santos, entendeu? Mas volto a dizer, o Santos tem que vir a público, trocar todas essas letrinhas, S, D, C, Esportes, LLC, por uma cara. Precisa mostrar. Não tem aspas de ninguém nessa nota que o Santos soltou ontem. Do outro lado, do grupo. Precisava ter. Não tem. Não tem. Para mim, volto a dizer, eu não preciso disso. Mas nem todos têm acesso às informações que eu tenho. Então eu compreendo essa dúvida dessas pessoas. Pô, Marcelo Teixeira, você está acreditando no Marcelo Teixeira? Você está louco, Solane? Beleza? Você mesmo fala que a Belmirolândia está desgraçando o Santos, agora você está acreditando nessa história? Eu entendo tudo isso. Eu entendo. Por isso que eu acho que o Santos tem que vir a público e falar sobre isso. Tá bom? Gente, o vídeo mais uma vez foi sobre SAF e explicar para vocês e dizer que quem não acredita em mim ou no Santos Futebol Clube, eu entendo perfeitamente e não estou aqui para ficar magoado nem chateado com vocês. Faz todo sentido a descrença de vocês. E cabe ao Santos deixar tudo isso bem claro. Eu concordo com vocês que não está claro. Eu concordo. Mas como eu falei para vocês, eu não preciso. Porque a minha fonte é muito crível, de muita credibilidade. Só que fonte a gente não revela e eu não posso revelar. Tá bom? Gente, qualquer coisa vocês voltem a perguntar, voltem a se manifestar. Vocês sabem que eu leio o que vocês escrevem, porque vocês são muito importantes para mim. Entendeu? Obrigado mais uma vez por essa marca espetacular de 200 mil inscritos no canal. Só para dizer, o Christian Oliva foi inscrito, porque caiu o transfer ban na FIFA, e já foi inscrito no Santos, vai estar à disposição do Vojvoda para o jogo contra o Mirassol daqui a 10 dias. E o Alex Duarte já foi anunciado como jogador do Libertad do Paraguai. Tá bom? Qualquer outra novidade, vocês sabem que eu volto. Mas por enquanto é isso. Nos vemos.